deixar de brincadeira agora, falar de assunto sério, já tratamos disso aqui. O deputado delegado Olim falou agora um pouquinho pra gente, até chegou a pedir desculpas, né? A deputada Isa Pena disse que usou maus palavras, mas agora estamos com a própria deputada Isa Pena. Para quem não acompanhou o início dessa história, o deputado delegado Olim, que é integrante do Conselho de Ética da Assembleia, deu uma entrevista ontem para esse podcast. Aliás, inteligência limitada mesmo, né? O nome é perfeito, inteligência limitada. Porque fosse uma inteligência ampla, não entrariam nessa discussão que não tem menor cabimento. Entre outras coisas, o deputado pediu desculpas, mas ele disse, a gente vai repetir, inclusive, já, que a deputada deu sorte de sofrer assédio, porque vai ser eleita, segundo ele, e chamou de brincadeira o que o deputado Fernando Cury fez com a deputada. Deputada Isa Pena, muito obrigado por atender aqui ao convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia para a senhora. Bom dia a todas as pessoas que estão me escutando agora. Eu quero dizer aqui, começar dizendo que assédio não é brincadeira. Assédio é uma violência. Para todas as mulheres que estão me ouvindo agora, você não é obrigada a passar por isso. Assédio é crime, a polícia tem o dever de intervir. É com isso que eu queria começar. Tá certo. Deputada, eu peço licença para a senhora. Como a nossa audiência ela vai aumentando ao longo do programa, é provável que algumas pessoas não tenham acompanhado o trecho. A gente não tem prazer nenhum em repetir isso, mas é importante que seja registrado isso, até porque acho que a senhora vai tomar medidas, ao que parece. Vamos ouvir o que disse o deputado delegado Olim nessa entrevista que ele concedeu ao humorista Rogério Vilela, desse podcast Inteligência Limitada. Ele começa falando mesmo da senhora. Vamos ouvir. Aquela deputada Isa Pena tirou um sarro por quê? Porque ela foi uma das que tem um pouquinho de bronca na época que foi lá também, que não, era pra caçar o deputado, que teve aquela brincadeira com ela. O outro não fui eu, o relator. Eu fui pelo relator do outro. Que 6 meses eu fui aliás, eram 4 meses. Hoje foi 6 meses. Na Isa Pena. Da mulher. A sorte dela, que ela vai se eleger por causa disso. Sério? Ah, sim. Caramba, ela cara. Ela só fala nisso. É um absurdo aquele negócio dentro do... foi um dia, final de ano e... Se fosse outra época, com certeza ele ia ser... Ele sabe o que acontece? Ele estava lá dentro dos gabinetes... Parece que ele estava bebendo, né? Ele bebeu. Porque ele é um cara do bem, todo mundo adora ele. Eu acho que o que ele fez ali, ele também nunca mais vai esquecer na vida dele. Eu não queria estar no lugar dele, porque ficou muito ruim para ele e nunca vão esquecer. Entendi. Nunca vão esquecer. Deputada Isa Pena, por favor. O delegado Olim, percebam, ele fala, ele confessa que ele sabia que o Fernando Cury estava bêbado. O delegado Olim confessa que o que ele viu foi um assédio. Mas o delegado Olim, lá atrás, foi ele que tentou, de um dia para a noite, num golpe ultra violento, votar 120 dias apenas de suspensão, sem a perda do salário para o Fernando Cury. Ou seja, mais conhecido como férias, quando você não trabalha e recebe. O delegado Olim, depois, foi quem pegou uma foto minha e disse que eu não me dou respeito. Eu convido a todos a procurarem o meu trabalho. Eu entrei com mais de 100 projetos de lei na Assembleia Legislativa. Eu aprovei, derrubei um veto do governador João Dória sobre um projeto que é o Dossiê Mulher, que é a base de um projeto de um sistema contra a violência contra as mulheres no estado de São Paulo. Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou uma deputada eleita e mereço respeito. Eu sofri uma violência, e sobre as desculpas do delegado Olim, o delegado Olim certamente deve estar me escutando agora, delegado Olim, o Arthur Duval pediu desculpas também. O Arthur Duval, aliás, que está usando o meu caso já há algum tempo, para, de forma oportunista, tentar falar que a sua pena estava grande, que ele estava sendo injustiçado. Não, a injustiça é comigo. A injustiça é comigo. Que porque tenho cara, porque tenho nome, porque tenho posição política, sou assediada e não mereço ver a mesma justiça que um outro deputado, quando um outro deputado comete também misoginia. A injustiça é comigo, isso precisa ser reparado. Centenas de pessoas entraram em contato comigo desde que isso foi dito pelo delegado Olim ontem. Nós estamos tomando as providências.
Esse áudio dele será juntado no processo criminal contra o Fernando Cury. Eu entrarei com processo por difamação e nós vamos pedir a suspeição do delegado Olim. Porque, gente, ele afirma no áudio que ele sabia que ele tinha bebido tudo que ele votou e afirmou contra. Então, ele não poderia ser o meu julgador, não poderia ser ele apresentar um voto, que era um voto, como eu falei, de 120 dias. Então, eu me encontro mais uma vez numa situação de exposição, mas eu quero dizer o seguinte, eu não sou a deputada que foi assediada, eu sou a deputada que foi assediada e foi à guerra. É por isso, e tantas outras mulheres se inspiraram no meu caso para denunciar os seus assediadores. E mulheres, façam isso sim. Façam isso sim, porque vocês podem estar salvando uma próxima vítima. Aliás, com certeza estarão. Então, eu quero deixar muito claro aqui que, delegado Olim, nós vamos até as últimas consequências. E quero chamar a sociedade toda. Por favor, me ajudem. Porque essa é a cultura que, no final das contas, lá na ponta, dentro da casa das pessoas, vão resultar em uma violência muito mais grave. Porque mais de 80% da violência sexual, hoje, é dentro do espaço privado, acontece dentro da casa das mulheres. Então, mulheres. E o segundo lugar é o espaço de trabalho. O terceiro lugar é o transporte público. Então, mulheres, independentemente da posição política de vocês têm o direito de existir e não serem violentadas. É essa a minha luta. E isso está sendo... E é por isso que eu sou um alvo tão frequente desses caras. Então, eu não poderia, assim, deixar de aqui manifestar o meu repúdio, deixar claro que eu vou passar o feriado inteiro estudando o que fazer a respeito disso. Nós vamos tomar todas as medidas cabíveis e lembrar que nós estamos atrás ainda da cassação dos direitos políticos do Fernando Cury, pois há um processo criminal correndo na justiça, mas nós vamos atrás, sim. Delegado Olim não poderia ter sido julgador no meu caso, inclusive porque era testemunha. Vejam bem, ele era testemunha. Então, é preciso que a Leste se posicione o mais rápido possível, porque eu já sei qual é a minha posição e a sociedade, eu tenho certeza que vai estar comigo por entender que esse tipo de violência precisa acabar, porque poderia ser, sim, qualquer mulher do seu lado. Então, é menos assédio e mais liberdade. É isso. Deputada Isa Pena está falando com a gente aqui. Aliás, a senhora falou que a Assembleia tem que se manifestar. Nós tentamos falar com o presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pinhatari, mas a gente não teve sucesso. Acho que ele está fora de São Paulo. Enfim, pode ser que fale com a gente amanhã. Agora, deputada, eu perguntei para o deputado delegado Olim, porque a sociedade, a gente sabe isso, é machista, é preconceituosa, esse preconceito se expressa de várias formas e o machismo claramente é uma dessas formas. A gente percebe isso no convívio, até cheguei a dizer que noto nas novas gerações um avanço. Tomara que eu esteja correto, mas acho que as novas gerações estão superando muitas falhas que a nossa geração não conseguiu superar. Sim, a Assembleia Legislativa, deputada, é muito machista? Eu pergunto isso porque a gente vê uma sequência, interminável. Eu peço socorro à sociedade, socorro. Eu não estou falando apenas por mim. Chamem aqui para falar a deputada Érica Malunguinho, a deputada Mônica Seixas, a deputada Alessi Brandão. Chamem aqui para falar, no dia, inclusive, que aconteceu o meu assédio, a deputada Mônica já tinha já tinha batido boca com os deputados, porque falando isso, eu não aguento mais ouvir vocês falando do corpo da Isa, porque era comum entre os deputados baixarem os meus stories, que eu dançava nos stories, e ficarem comentando coisas, assim, machistas, misóginas a meu respeito. E eu sabia disso, eu sabia que isso acontecia, mas foi essa conduta que fez com que o Fernando Cury, bêbado ou não, mas fosse e cometesse um crime, que é o assédio. Que, aliás, o Conselho Nacional de Justiça teve um entendimento importante esses dias. O assédio não está ligado à hierarquia. Tem mulheres que são hierarquicamente superiores e ainda são assediadas. E a lei precisa contemplar essas mulheres também.
Então, enfim, é toda uma violência que é gerada para nos impedir de acessar direitos. O direito de acessar o espaço público, de andar tranquilamente pelas ruas, de trabalhar, de produzir. Porque o assédio, ele cria depressão, ele cria trauma. A gente tem mulheres que caem a produtividade, que geram crise de pânico, crise de ansiedade, que isso, inclusive, na Justiça do Trabalho é doença ocupacional, sim, já existe jurisprudência nesse sentido. Eu já vi, eu sou advogada, né, advogada trabalhista. Eu, antes de entrar nessa legislatura, eu atuava. Então, assim, por todos os lados, eu peço socorro, eu peço que vocês nos ajudem a mobilizar. Eu peço socorro em nome das mulheres da Alesp. Porque, e mais do que isso, eu peço socorro pelo que fazem cotidianamente com a Tabata Amaral nas redes sociais. Eu peço socorro pelo que cotidianamente fizeram com a presidenta Dilma, com aquele adesivo delas no carro, que acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? É só colocar adesivo carro Dilma no Google para achar esse adesivo que é misógino, incentiva estupro, o que é feito diariamente com a deputada Manuela Dávila, que a sua filha de 7 anos recebe ameaças de estupro, o que é feito com a deputada Marina Elô sobre a sua família, o que é feito de difamação com todas as mulheres, com a deputada Joyce Hasselman, porque postou uma foto de biquíni. Então, veja, não é exclusividade de nenhum campo político a violência política de gênero. Então, nós, mulheres, vamos nos unir cada vez mais para impedir, para constranger, para reagir. Reajam, mulheres. O caminho da cura para um trauma de violência sexual é a denúncia. Isso já é sabido hoje em pesquisas feitas na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então, como vocês estão vendo, eu tive que me estudar e me aprofundar nesse assunto, até para superá-lo dentro de mim. Então, eu não vou me calar, e todas as mulheres que eu atendo diariamente sabem, né, o trabalho que a gente faz para dar encaminhamento a todas as denúncias de assédio, as dezenas diariamente que chegam para a gente todos os dias. Deputada Isa Pena, e essa história é tão maluca, tão inacreditável, tão surreal, que agora o ex-deputado Arthur Duval e as pessoas ligadas a ele, do MBL, estão tentando usar essa fala do deputado delegado Olim para tentar livrar a cara do Arthur Duval. Quer dizer, é uma coisa maluca isso. Não, é uma inversão de valores. A injustiça é comigo, então a reparação é comigo. O que o Arthur Duval fez, precisa ser dito, é crime. Se configura como no mínimo, quebra de decoro. Ele, como parlamentar, representa o Estado brasileiro. Ele foi para um outro Estado, uma outra nação, fazer coquetel Molotov. Assim, primeira coisa... Quando vem depois aquele áudio com aquelas expressões de que as mulheres são mais vulneráveis porque são pobres, de que, lembrando do turismo sexual e confessando a intenção de cometer turismo sexual, o Tour Le Blonde, né, que inclusive ele fala, e, enfim, dentre outras assim, coisas, a fila de refugiadas, a falta de empatia, enfim, quando ele fala isso, ele, em qualquer lugar que seja, ele está representando o Estado brasileiro. Então, é evidente que ele precisa ser cassado. É evidente, ele podia ter optado por outro caminho, optado por renunciar ao mandato antes. Não há mais tempo. É preciso que se diga, né? Alô, Arthur, se você está achando que vai conseguir fugir, você não vai conseguir fugir. Juridicamente, a Assembleia Legislativa ainda tem que votar a sua cassação, sim. Né? Então, o que ele demonstrou ali foi, sabe, essa coisa de quando você cerca, quando você sai para caçar um animal, você coloca armadilhas para o animal, você tenta cercar o animal, certo? O que já é, por sua vez, né, nojento, mas é isso que ele fala, que faz com as mulheres.
Ou seja, não pode ir para cidades ricas, tem que ir para cidades pobres. Tem que ir para cidades pobres, ele tem técnicas. Esse negócio de seguidor funciona, que é uma beleza. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que o Arthur Duval teve a punição compatível com o ato que ele cometeu. Agora, a senhora acha, deputada, que com essa manobra, é uma manobra clara, de usar essa entrevista de um dos integrantes do Conselho de Ética, a senhora acha que isso pode, de alguma forma, livrar ele da perda do direito político? Ele já renunciou. Veja, ele perdeu o prazo para renunciar, sem perder os direitos políticos. Isso. Ou seja, ele também está inelegível. Mas ele não pode voltar atrás do ato de renúncia. O ato de renúncia, ele enfim, é irreversível. Mas há uma dúvida, se eu não estou enganado, se ele pode ou não manter os direitos... Parece essa a busca dele, tentar manter os direitos políticos dele, né? Essa é a discussão agora, ou não? Não, querido, isso daí já é pacificado. Ele pode até colocar advogados para dizerem isso, mas a justiça vai dizer, eu pesquisei isso, né, já prevendo isso, fiz uma pesquisa jurídica, jurisprudencial, técnica, não há espaço na jurisprudência para esse entendimento mais. Inclusive, houve essa alteração da lei, ou seja, que quando começa o processo investigatório na Casa Legislativa, o deputado não pode mais, ele pode até renunciar, enfim, mas ele não pode mais, ele passa a ser inelegível, na verdade é isso, ele passa a ser inelegível, é isso que está expresso na lei. Então, não há a menor possibilidade, ele não pode nem retornar ao cargo, porque já renunciou, isso já foi feito de forma oficial, de forma formal, perante o presidente da Alesp, perante a sociedade, etc, mas ele já está inelegível, assim, isso a justiça... É muito pacificado, muito pacificado. A gente não vai ter esse tipo de surpresa. Ele vai, obviamente, jogar isso para as redes, jogar para a base dele, entendeu? Isso ele deve fazer, claro. Vamos lutar na justiça pelos direitos políticos, porque ele está caçando por quem ele é. O que o Arthur fez, se não vídeos com muita visualização? Que vida que o Arthur mudou? Então, assim, além de ter uma atuação parlamentar altamente questionável, né, o deputado cometeu quebra de decoro e crime. Então, é óbvio que ele tinha que ser cassado. Tá certo. Deputada Isapena, só para concluir com a senhora, agradecendo muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, o seu próximo passo agora, especificamente em relação ao que disse o deputado delegado Olim, qual será, deputada? Bom, a gente precisa pedir imediatamente o afastamento dele do Conselho de Ética, né? Então essa vai ser a primeira medida. A gente precisa de uma posição da Alesp. Mais uma vez, me ajudem, né? Isapena, procurem meu trabalho. Independente das discordâncias, vocês vão ver que eu sou uma pessoa que trabalho. Enfim, e me ajudem a mobilizar, porque a Assembleia Legislativa tende a querer colocar esse caso mais uma vez para debaixo do tapete. Inclusive, aquele deputado, Frederico Dávila, que xingou o Papa, está conseguindo aí postergar a sua votação da sua sanção. Então, há um corporativismo machista tão forte que todos eles tendem a se juntar. Então, só a sociedade civil consegue. Agora, o delegado Olim, ele claramente também é suspeito, ou seja, a gente vai alegar suspeição. O que significa isso? Ele não é imparcial, ele não poderia, ele sabia que havia sido cometida a quebra de decoro. Ele confessa que o deputado bebeu e depois admite, chama de brincadeira, é violento, reproduz a misoginia às mulheres. Então, ele precisa... Todos os julgamentos relacionados à violência contra a mulher em que ele votou precisam retornar. Na verdade, o meu caso nesse sentido, né? Porque, como eu disse, o Arthur já renunciou, esse é um ato que ele não pode, que é irrevogável, né? Como a gente chama, ele não pode voltar atrás. E, repito, ele já está inelegível. Ele pode até jogar nas redes, mas juridicamente ele já perdeu o prazo para não perder os direitos políticos. Isso a justiça vai dizer de forma muito, muito pacificada.
Deputada Isapena, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. E, bom feriado, que vai ser um feriado já com muito trabalho pela frente. Sim. Né? Mas, enfim, parabéns pelo trabalho e até uma próxima, deputada. Muito obrigada. Eu peço mais uma vez a ajuda de todas as mulheres, principalmente. E também dos homens, que poderia ser qualquer mulher do seu lado. Então é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado. Deputada Isapena, falando aqui na Rádio Bandeirantes. Nós ouvimos também no início o delegado Olim, que, aliás, acaba de mandar uma nota oficial que ele está enviando para todos os veículos de comunicação, mas eu li aqui, grosso modo, tudo que ele falou aqui para gente, enfim. Disse que se expressou mal na sua fala. Tudo que ele disse aqui. Tudo que ele disse aqui, ele está mandando em nota oficial. E da parte da deputada Isapena, o que ela falou agora, que vai entrar com uma ação, inclusive no Ministério Público, mas vai acionar a própria Alesp. Aliás, a gente deve conversar amanhã com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Piatari, para saber o que vai acontecer, porque ela considera que o delegado Olim fica sob suspeição. As decisões dele, outras tomadas, em particular em relação a ela, Isapena, no caso do deputado Fernando Cury, ela acha que tem que ser retomado, porque, a partir do que disse o deputado Olim, na opinião da deputada Isapena, ele não tem condição de tratar de nenhum caso que envolve preconceito, machismo, da forma como foi o caso do Fernando Cury. Uma lástima, hein? Uma lástima. O relato feito pela deputada Isapena é pra gente pensar, e ela tratou esse assunto com o cuidado de não partidarizar isso. Não falou as candidatas, as deputadas, as parlamentares dessa tendência ou daquela tendência. Aliás, fez questão de relacionar uma série de parlamentares mulheres. E se a gente for procurar, de fato, os relatos de ataques preconceituosos, machistas, tanto por parte de colegas, quanto por parte de cidadãos, de eleitores, de pessoas, às vezes de forma oculta, às vezes nem tão oculta, esses ataques acontecem com uma frequência assustadora. É o machismo que a gente sabe que existe e que fica mais grave ainda quando parte de um colega, de um outro parlamentar eleito por nós, cidadãos. 11:02, João